Olá Brasil, olá Bacuraus, olá Bacuraias, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal da Críticas. Eu me chamo João Vitor da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E hoje, como recomendação e também trazendo, um vídeo que eu jamais esperava que eu traria aqui para este canal, desse filmaço, desse já concebido clássico do nosso cinema brasileiro. Bacurau é um filme que foi lançado lá em 2019, foi um filme que teve toda aquela polêmica envolvendo o Oscar, que infelizmente não foi, mas depois desses longos 2 anos, eu assisti esse filme e assim, cara, que experiência que eu tive, porque que filme! Realmente, Bacurau é um dos filmes mais bacanas e mais interessantes e vou dizer que é um dos grandes novos clássicos do nosso cinema brasileiro que merece ser mais comentado, ser mais indicado, que tem muitas dicas, muitos filmes bacanas e para muitos aí que acreditam que o nosso cinema só se resume a comédia e também a filmes com selos da Globo, apesar que esse filme tem um selo da Globo Filmes, mas mesmo assim esse é um filme essencial, muito bom, muito maravilhoso e que está disponível na Mubi, e também no Globoplay. Mas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Depois da vinheta nós falamos sobre Bacurau. Bacurau é um filme nacional lançado em 2019 dos gêneros drama, faroeste, ficção científica e também fantasia, que esse filme é escrito e dirigido pela dupla Kleber Mendonça Filho e também pelo Juliano Dornelles. E esse filme foi produzido ali pela Emily, eu vou ter que pronunciar esse nome aqui porque eu não sei pronunciar, Emily Lesclaus Sargent Sarge e o Michael Mack na história. Então nós vamos aqui acompanhar, na pequena cidade do interior de Pernambuco, os moradores de Bacurau descobrem que a comunidade não consta mais em nenhum mapa. Aos poucos eles percebem que algo estranho está acontecendo na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio e Lunga e outros habitantes chegam à conclusão que estão sendo atacados. Agora o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa para proteger a cidade Bacurau. Bom, como eu falei, muitas pessoas evitam assistir filmes brasileiros e botam em suas mentes que o cinema brasileiro é muito limitado, que só sai coisa muito ruim e que só sai coisa muito estereotipada. Mas quando você termina a sessão de Bacurau, você fica muito impactado pela experiência. Com a excelentíssima direção de Kleber Mendonça Filho e também pelo Juliano Dornelles, que esses cineastas que ficaram extremamente conhecidos a partir desse filme, é uma experiência muito prazerosa. O fato da gente ser apresentado a essa cidade do interior de Pernambuco por meio dessa personagem que eu acabei esquecendo o nome da atriz, mas que essa personagem aqui, e a gente entra de fato nessa história. Além da belíssima fotografia e do belíssimo design de produção, aqui nós somos apresentados a uma cidade que, assim, se você é nordestino, se você nasceu no interior, você vai pegar muitas referências nos quais a gente aqui é ambientado, seja pelos costumes deles, seja comédia muito bem feita, apesar que esse é um filme que não tem muita comédia, mas eu me refiro a alguns personagens. A premissa que é muito interessante, o fato de pessoas de outros locais quererem eliminar a sua cultura, eliminar a sua cidade onde você mora, eliminar de quem você é. E a palavra resistência, eu acho que ela cabe muito bem aqui. A resistência de pessoas que querem menosprezar a sua cultura, que querem menosprezar o seu habitat, o seu local de
de vivência, né, a sua cultura, seja ela, né, no estilo de música que você ouve, nos costumes, né, na sua fala, nos seus costumes sociais, culturais e entre outras coisas. E aqui, cara, tem um momento assim, os primeiros 50 minutos de duração, né, o primeiro ato, ele é muito devagar, ele apresenta a premissa de uma forma bem devagar, a montagem também, ela até não ajuda tanto assim, não, e não necessariamente ela precisa, mas aqui, quando você de fato entra na história, a história te convida, você entra dentro dessa história e você é apresentado a essas coisas que vão acontecendo, sabe? O plot central é porque vai aparecendo alguns drones que se parecem muito com aqueles discos voadores, e aí tem uns povos norte-americanos que querem eliminar cada pessoa ali. Eliminam pessoas velhas, eliminam crianças, eliminam pessoas um pouco mais velhas, mas não tão muito velhas, e é aí que surge, né, essa sensação de que eles precisam se juntar, essa resistência. Eu gostei muito da ambientação, eu acho que é uma das coisas que eu mais gostei, além do roteiro, que é, cara, roteiro magnífico, um roteiro muito bem elaborado. Eu ainda estou estudando sobre roteiro e eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender algumas técnicas que alguns cineastas usam, principalmente quando eu assisto filmes meio cabeça, sabe? Mas aqui tem uma história muito envolvente, sabe? Além dessa personagem principal que eu acabei mencionando, que ela nos convida para a história. Ela morava lá, só que ela foi para outra cidade e ela retornou para essa cidade diante ali da morte de uma personagem, né, que eu acabei esquecendo do nome dela. Mas é muito bonito aqui, esteticamente, narrativamente, a linguagem cinematográfica que a gente é inserida aqui, a montagem ajuda muito, o design de produção, eu vou dizer que é um design de produção muito altíssimo, e é um filme que merece ser muito comentado ainda nos dias de hoje, apesar que é de 2019. Você tem um canal no YouTube, fale sobre esse filme, fale de mais filmes brasileiros, né? Recentemente a gente falou sobre Medida Provisória, que não foi assim uma experiência que eu gostei tanto, mas que eu vou querer mudar muito os meus hábitos, assim, quem sabe trazer um quadro só de produções brasileiras, e é por isso que, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui ó, rola de curiosidades, críticas de filmes, lançamentos e filmes que não são tão comentados, mas neste canal vai ser bastante comentado, então já dá a força aí pro canal. Os americanos, eles querem eliminar o povo ali de Bacurau. Qual é o sentido disso? Então, eu me fiz muito essa pergunta e a justificativa existe muito hoje, nos dias de hoje, e isso é também bem triste, é como ainda existe o preconceito, como existe ainda essa forma em que o ser humano não consegue lidar com o diferente, não consegue lidar com a cultura diferente, não consegue lidar com o fato de não concordar com os costumes daquela sociedade. E aí eu já poderia, né, puxar aqui o que acontece, por exemplo, com os índios, né? Os índios, eles basicamente foram os primeiros a pisarem aqui nas nossas terras. E hoje, né, diante de políticas públicas, diante de pessoas que estão no poder, né, querem eliminar essas pessoas, né? E acho que isso combina muito com a proposta de Bacurau. Isso não faz sentido, né? Assim, voltando ali, falando um pouco sobre mais contextos históricos, né? Se a gente parar para pensar, a narrativa, ela centra muito nessas injustiças que vão acontecendo. Os povos americanos que querem eliminar uma cultura, porque sim, para eliminar o povo, e aí vem esse choque da política, né? Porque tem ali um político que ele quer ajudar, porque quer ajudar, mas por que ele quer ajudar tanto aquela cidade? Eu não queria entrar em detalhe aqui, mas não consigo não falar sobre esses assuntos aqui. Apesar que esse filme se passou em 2019, ele ainda assim é muito atual. O que a gente vive
pelo que, né, hoje a gente tem sempre essa divisão entre a esquerda e a direita, né? Qual é que tá certo? A gente sabe realmente quem é que tá certo. Esse é um ponto muito interessante para a gente traçar esse tipo de história, esse tipo de tema muito recorrente, muito interessante. Eu só tenho algo mais a falar sobre as cenas de violência. Cara, tem umas cenas muito bem feitas aqui, muitos movimentos de câmeras, muitas movimentações assim, enquadramentos muito interessantes, né? Tem até um personagem que ele tem um cabelão assim, e ele, assim, cara, é um personagem que eu adorei. A forma como ele se expressa, a forma como ele interage com os outros personagens, ele é bem destemido, ele quer vingança, porque mataram dois personagens, um desses personagens era primo daquela tribo dele, que eram três pessoas, né? E no caso parece que retratado ali tinha uma importância muito enorme para a cidade de Bacurau. No meio disso tudo, eu só digo que Bacurau é um dos filmes mais obrigatórios que você, brasileiro que gosta de cinema, se você por acaso não viu, corrija esse erro, assim como eu estou corrigindo aqui e mudando meus hábitos de assistir mais obras brasileiras que merecem ser assistidas. Então, eu fecho aqui. Bacurau, filme que estreou lá em 2019 com a nota 9.5. Então é isso aí, pessoal. Eu pretendo trazer mais dicas, sejam em listas, sejam em críticas de filmes brasileiros. Esse filme que merecia um pouco mais de ênfase, né, nas minhas palavras, mas eu acredito que eu cheguei ali em consenso, né? Eu falei de tudo que eu senti nessa obra. Pretendo rever esse filme. É um filme que dá gosto de assistir. É um filme que merece ser assistido. E pra você que fala que o cinema brasileiro só tem porcaria, assista esse filme, assista demais outros filmes. Vou fazer uma lista em breve aqui no canal sobre dicas de filmes brasileiros, os melhores filmes brasileiros, porque eu quero mudar esses meus hábitos, mas assim, não é um erro você, por exemplo, não gostar de filmes brasileiros. Não, cada um, né, segue a sua vida, mas eu só estou, né, mostrando que o cinema brasileiro tem muitas obras legais, muitas obras renomadas, muitas obras que merecem ser assistidas. Então é isso aí, muito obrigado. E se você por acaso é novo aqui no canal, não conhece o meu conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de um conteúdo de cinema, um conteúdo de cultura pop, porque eu tô querendo chegar à meta dos 1000 inscritos ainda neste ano de 2022. Então, me ajuda na divulgação, porque aí o YouTube entende que tu gosta do conteúdo e vai divulgar para mais outras pessoas, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. J Críticas. Valeu. E até a próxima. Yeah.